Capítulo 990 de One Piece. Antes da gente partir para esse capítulo, eu queria fazer uma ressalva sobre algo que eu esqueci de comentar sobre o capítulo passado. Retomando aquela imagem final do bando completo. Reparem na palavra completo naquele capítulo. Vocês podem perceber que uma certa personagem não está presente. Ou seja, não forcem a ideia de Carrot no bando. Como é que eu deixei isso passar? Mas como é que eu deixei isso passar? Se vocês querem uma personagem furry coelha de verdade, leiam Boku no Hero, tem a Miracle lá. Essa sim é uma personagem decente furry de coelho. Agora vamos lá falar do capítulo 990, gente. Primeira coisa que a gente tem é o Sasaki conseguindo se soltar, né? Já era algo que a gente esperava e até foi algo peculiar a forma como ele foi solto, né? Já que o golpe da Big Mom conseguiu chegar até a direção dele e assim destruiu o toco onde ele estava preso, amarrado, e assim ele conseguiu se soltar, né? Uma hora isso ia acontecer e é aquilo, tipo, o Denjiro ele tá numa guerra. Por mais que ele fosse anteriormente um personagem, uma pessoa do bem, eu não sei, agora ele tá tão cheio de ódio e querendo descontar a raiva dele em cima do Kaido. A gente viu isso acontecendo depois, né, capítulos anteriores, quando eles foram, os bainhas todos foram pra cima do Kaido descontar o ódio que eles sentiam de anos atrás. E eu não sei se a gente dá pra usar aquela desculpa de o ódio do personagem era em cima do Kaido, os outros personagens não tem nada a ver, então olha, já que você não tem nada a ver, eu vou só deixar você aqui preso. O Sasaki até fala, né, poxa, odiei ser traído pelo meu melhor amigo. Então, talvez eles estivessem implicitamente ali, talvez aquela fala do Sasaki não tenha sido à toa, talvez tenha sido para implicitar que os dois eles tenham convivido e até tenham criado uma afeição pelo outro, e por isso o Denjiro ele não chegou a eliminar o personagem logo naquele momento. Depois os Minks são mostrados lutando contra o Jack, e o Jack tá todo com a parte da frente do corpo, da tromba dele, do rosto dele sangrando, com a espada fincada também. E mesmo assim, mesmo que ele esteja levando alguns danos, ele ainda tá se sobressaindo, né? Ele ainda tá na vantagem, e até a trombada que ele dá nos randoms parece dar a impressão de que era uma tromba menor. O pessoal começou a analisar que talvez a tromba dele tenha sido cortada. Eu não sei se algo tão importante seria deixado de forma tão implícita, né? Eu acho que é só uma questão de velocidade mesmo, aquele efeito de velocidade quando você quase não vê o que está em movimento, e talvez por conta disso a tromba tenha parecido menor. Eu acredito que seja só mero detalhe mesmo, né? Por mais que na primeira aparição dele na forma de mamute, a tromba parecia ser muito maior, mas mesmo assim acho que é só detalhe, mas a piada ainda rola, né? O Jack não tendo a forma híbrida, não tendo o haki do armamento, não tendo tromba agora, e só falta o cara ser derrotado em off, aí não tendo luta. Mas mesmo assim, o Jack ele tava saindo na vantagem mesmo com alguns ferimentos, né? Os Minks Randoms, eles prometeram ali cuidar do Jack para que o resto pudesse focar no próprio Kaido, que nesse capítulo não fez nada, só ficou lá parado olhando, né? Esperando o pessoal chegar nele. Beleza, mas focando aqui no Jack, como os Minks Randoms eles não estavam dando conta, acabaram que os bainhas eles quiseram meio que assumir, né? Pelo menos o Kinemon ali ele já tava sacando a espada, só que acabou que não teve como, né? Nekomamushi e Inuarashi eles vão lutar contra o Jack, isso vai realmente acontecer. E eles são mostrados, né, parando o Kinemon ali e falando, não, agora é com a gente, agora a gente vai enfrentar mesmo o Jack. E eles ainda só com a silhueta sendo mostrada. E isso é algo que já tem acontecido já há alguns capítulos, né? Já tem mais ou menos uns 3 capítulos, se eu não me engano, que eles estão só na silhueta. E isso é algo que faz parte de um assunto que eu queria falar nesse vídeo. Porque eu vi hoje, o capítulo lançou hoje, muita gente tem falado sobre isso, sabe? Sobre como alguns subplots estão sendo arrastados ao longo dos capítulos. De vez em quando a gente tem coisas bem maneiras, né? O Sanji enfrentando o King, conseguindo salvar o Momonosuke e por aí vai. Algumas coisas realmente conseguem manter o hype, realmente dão um hype maneiro na gente. Só que esse caso, por exemplo, dos Minks só tendo a silhueta mostrada por vários e vários capítulos, é um hype que devia ter sido concluído já no capítulo seguinte, ou já na próxima vez que eles fossem mostrados, porque é difícil sustentar esse hype por tantas semanas, ainda mais com as pausas que a gente está tendo. Então, por quê? Por que segurar tanto esse hype? Por que não mostrar logo? Por que querer prolongar tanto algo que já deveria ter sido mostrado? Será que é pra, mais uma vez, como a gente teoriza sempre aqui, para segurar um exemplo de como Oda tem segurado algumas coisas para o capítulo 1000? Fica aí o questionamento. E o próprio capítulo em si, falando de forma aqui mais geral, você percebe que por mais que tenha tido coisas muito boas, principalmente o final, eu gostei pra caraca do final, da forma como foi construída ali,
a situação em que o Drake tava e ele tentando sair ali, o desespero, e ele automaticamente lá vendo o Luffy, se aliando ao Luffy. Já vou chegar lá, mas essa parte foi incrível. Só que, por exemplo, em contrapartida a gente tem esse cenário aqui, por exemplo, dos Minks, além das silhuetas, como eu falei aqui, tem também o fato de que muita coisa poderia ter sido resumida, né? A gente já poderia, por exemplo, ter entrado, fora a primeira página que se tratava do Sasaki, né? Mas quando entra no plot dos Minks, já poderia ter sido mostrado, por exemplo, o Jack, logo de cara dando a trombada nos randoms, e depois o Inuarashi e o Nekomamushi assumindo, né? Daria pouco mais de uma página, seria bastante resumido, e até mesmo, né, os randoms ajudando o bando do Chapéu de Palha, somado aos Minks randoms no começo desse capítulo, a gente fica, será que é realmente necessário? Será que realmente adianta mostrar esses randoms lutando? Por que não partir para o ponto logo, ser direto ao ponto? Uma coisa eu até falei num comentário agora há pouco, que o Oda, a partir do capítulo 1000, ele tem que botar na nossa bunda assim, mas com muita força. Mas com muita força, porque senão realmente vai ficar algo complicado. E eu sei que sempre quando eu trago um assunto assim um pouco mais sério, né, faço aqui uma crítica ou outra, sempre vai vir um pessoal, agora você só reclama, por que você não escreve uma obra então você mesma, que assim não vai ter nenhum erro, da sua forma perfeita, como você imagina, sempre vai ter uma pequena parcela. Eu sei que é uma pequena parcela, mas sempre tem. Então, eu sei, eu reconheço a minha insignificância se eu fosse tentar escrever algo tão grandioso quanto é a história de One Piece. Só que tem uns detalhes, como esse capítulo, por exemplo, de páginas de randoms lutando que poderiam ser economizadas, que não são tão difíceis assim da gente entender, olha, será que isso era realmente necessário? O próprio discurso do King também, depois que eu já vou chegar lá, também poderia ter sido resumido. Parece que ele vai contar toda a história por completo e tal, e se arrasta e mostra a reação da ult e do Page One e tal. Também é outro exemplo de algo que poderia ter sido resumido nesse capítulo. Aliás, sobre o King, já era o próximo tópico aqui, eu já ia falar sobre ele, a scan dele nesse capítulo, assim como a gente teve, eu não sei se no capítulo passado ou no capítulo retrasado, acho que no capítulo passado mesmo, tava completamente preto. Tava completamente preto. Você via assim, caraca, até mesmo a última página, a questão da scan realmente tava... Meu irmão, olhei aquilo ali, parecia que eu tava vendo 3D sem óculos. Tava um negócio meio instável, né? A gente tem que realmente esperar a versão oficial domingo sair pra gente ter uma qualidade um pouquinho melhor. Mas como eu falei, eu sinto que daria para resumir o discurso que ele fez pro bando do Kaido, só avisando de forma um pouco mais resumida o que eles precisavam fazer. Olha, tá cancelado aqui a competição, né? A competição para luta contra os comandantes. Agora a gente precisa cuidar dos invasores que estão aqui. Vocês vão para dentro lá do palácio porque eles vão invadir por lá, beleza? Beleza. O Drake e o Hawkins, nesse capítulo, eles conversam sobre uma possível traição, né? O Drake falando assim, é isso, o que você acha, assim, né? Só dando aquele flerte com o Hawkins ali, aí, o que você acha de uma traiçãozinha assim, né? Tá afim, não? E Hawkins, que isso, pô? Que isso, tá maluco? Jamais, jamais. E aí, momentos antes... Pouco tempo antes, estava lá traindo também o bando do Kid, né? E ele ainda fala que um certo alguém tinha 1% de chance de sobreviver até amanhã. Isso serve, obviamente, para construir, para iniciar a construção do que seria o plot do Drake mais pro final do capítulo. E o Drake ainda dizendo naquele momento, sem saber que seria ele, pobre homem, né? Coitado. E aquilo, eu sei que funciona como uma forma de, caraca, já cria uma expectativa, no caso, para quem não tinha lido os spoilers, né, para tentar adivinhar quem seria essa pessoa, quem seria esse personagem, mas como a gente já tinha lido, né, acredito que um monte de gente já leu os spoilers, eu também leio, já sabendo que era o Drake, mas mesmo assim funciona para criar essa expectativa. Agora, dizer 1% é forçar um pouco demais a barra, porque parece que, nossa senhora, se existe 1% de chance do personagem sobreviver, o Oda fala assim, ó, é mais que suficiente. Vou fazer ele sobreviver sim. Então não precisa forçar para 1%. Poderia dizer, sei lá, ele tem 25% de chance de sobreviver. Já daria um grau de periculosidade para ele, para o próprio Drake, de forma razoável, sem forçar a barra. Porque, meu Deus, ele vai morrer, ele não vai morrer por isso aqui só. E uma coisa que quebrou também a nossa expectativa foi o Who's Who revelando que ele queria matar o Queen. E o próprio Queen não queria matar o Who's Who, não era algo ali laica, não era algo direto entre eles, né? Não era um estranhamento entre eles, mas o Queen queria eliminar o próprio Drake, por ele já suspeitar e praticamente afirmar que ele era realmente um traidor, por ele ter visto o Drake soltando o Law. A gente finalmente tem a revelação de quem foi o personagem que soltou o Law lá da cela. E por que ele poderia ter feito aquilo? Muita gente já começou a teorizar de que
Pode ser que já que o Drake trabalha para a Marinha como membro da SWORD, pode ser que o LOL também faça parte da SWORD, porque o Rocinante, o cara que inspirou ele ao longo da vida, né, quando ele era criança também era da SWORD. Na verdade a gente não tem essa confirmação, né, mas a gente suspeita que seria da SWORD, porque também trabalharia na prática da mesma forma que o Drake trabalha, né, de forma infiltrada também, num sentido de estratégia e inteligência, né, e não num combate direto, então faz todo sentido, então o pessoal já começou a teorizar, mas eu prefiro acreditar no mais simples até agora, porque pode ser que ele tenha simplesmente libertado o LoL, porque o LoL seria um personagem útil. Afinal, o bando do Kaido precisa ser derrotado, né? A intenção do Drake, com certeza, é derrubar o bando do Kaido. Então o LoL ele seria uma peça-chave para isso, então por que não libertar um cara que também quer derrubar o Kaido? Seria alguém útil ali, então talvez ele não tenha simplesmente tomado cuidado suficiente para libertar ele sem que ninguém percebesse. Aliás, no meio da confusão toda, tem aquele cara cabeçudo com as orelhas longas que ele, de repente, anda para trás. Eu não sei exatamente porquê, se ele só queria sair do meio da confusão ou se tem algo a mais naquilo ali, né? Pode ter sido só um detalhe bobo, mas eu ainda tenho um pé atrás. E no último cenário, o Zoro cortando a clava do Number. Cortando a clava do Number. Lembrando que a expectativa é que o Luffy ele quebre a clava do Kaido com o armamento avançado dele e assim, né, consiga quebrar a clava mesmo endurecida com o hack do armamento do Kaido, ele consiga fazer isso. Fica aí a expectativa, quem sabe, pro capítulo 1000, mas pelo menos agora o Zoro realizou esse feito, né, só pra dar aquele gostinho, só pra dar aquela amostra grátis. Então eu não acho que isso vai se repetir, ele cortando, por exemplo, a clava do Kaido, mas pode ser que ele corte outra coisa do Kaido. Vocês sabem o que? E o Jinbe também segurando o resto da clava que ia cair, né? E o Zoro, ele sangrando na testa. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque o maluco parece que tá batendo cabeça sozinho. Tá batendo a cabeça na parede, porque eu não tô vendo ninguém batendo nele agora nesse momento, né? Talvez seja só por efeito dramático, porque por mais que ele tivesse enfrentando os Gifters antes e tivesse uma relativa dificuldade ali, né? Uma dificuldade tipo baixa pra média pra enfrentar os Gifters, agora ele não tá enfrentando gente tão poderosa assim, né? Então por que sangrar? Acho que é realmente só pra efeito dramático. E por fim, o Queen encurralando o Drake, né? Foi estranho o Queen nesse capítulo porque no final do capítulo passado, ele e o King, eles estavam tipo direcionados pra fora do castelo, né? Eles pareciam que iam enfrentar o resto do bando, pareciam que eles iam pro combate. Só que a gente pulou pra esse plot nesse capítulo e parece que ele deve ter olhado assim pra fora na janela, assim na varanda, assim, foda-se. E foi embora lá pra dentro de volta, sabe? Ficou meio estranho. Mas excluindo esse detalhe, toda a tensão em cima do Drake foi muito boa, foi muito bem feita. E ele desesperado pensando no que fazer, se ele voltava pra marinha, que ia regredir todo o processo, e aí ele acabou cogitando o mais sensato naquele momento, que era partir pro combate direto. Todo o trabalho de inteligência ali tinha falhado. E como o Kobe já tinha falado pro Drake, né, do Luffy ser uma boa pessoa, não ia ter como. Se o Luffy ele aceita quase qualquer pessoa como amigo, por que não ele aceitar também o Drake, né? Então realmente tem ali uma sensação de caraca, que o Luffy fica completamente perdido no final, sem entender nada, mas os dois ainda assim conseguem cada um derrubar um Number e já fizeram até montagem do Luffy montando em cima do Drake, né? Vai ser muito maneiro essa relação, né? Foi muito maneiro, como eu falei, esse desespero do Drake no final do capítulo. Agora só falta o Hawkins. Só falta o Hawkins mudar de lado. Como eu falei, vão ter algumas pessoas que vão dizer que eu só reclamei desse capítulo, e realmente foi um capítulo que eu achei que tiveram vários problemas, tiveram pontos altos também, principalmente a questão do Drake no final do capítulo, mas é uma análise do capítulo. E nem sempre um capítulo ele se demonstra tão bom. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos de One Piece e também ativar o sininho para receber as notificações, beleza, galera? Até a próxima, tchau!